Saudações, caro telespectador. Bem-vindo ao nosso programa Stop Violência Doméstica. Como é hábito, depois do telejornal nós marcamos presença aqui para trazer para si este programa que tem como principal objetivo consciencializar as pessoas em torno da violência doméstica. Este programa é produzido nas instalações da televisão de Moçambique, na cidade da Beira, e conta com a parceria da Associação Comussanas e também do Conselho Provincial do Combate ao SIDA. Hoje nós trazemos um tema muito interessante e também um tema da atualidade, pois é um tema que tem preocupado, não é, muitas famílias, é um tema que tem trazido também muita reflexão nos dias de hoje. Vamos falar do matrimónio sem violência. Quando falamos do matrimónio sem violência, nós temos notado nos dias de hoje que os matrimónios carregam consigo muita violência e nós queremos entender o porquê. Nós queremos mesmo é trazer matrimónios sem violência e para isso eu tenho aqui convidados em estúdio que vão nos ajudar a conversar sobre isso. Tenho aqui o casal Marchói, não é, que é composto pelo Sr. Marchói Júnior, também pela sua esposa, Celestina Marchói. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Tenho também aqui comigo o pastor Lucas Amossa, que vai nos ajudar também a falar um pouco mais dos matrimónios sem violência. Pastor, bem-vindo ao programa Stop Violência Doméstica. Muito obrigado. Mesmo para começar, eu vou começar então com o casal Marchói. Eu vou chamar-vos assim, casal Marchói. O que será que está por detrás desta violência nos matrimónios nos dias de hoje? Vamos, começas tu. Nós vamos usar o pastor. Não é? Bom, já começamos a ver aqui a negociação, como é que funciona em casa. Tem que ser assim. Tudo é uma questão de negociação. Perfeito. Boa noite, Boa noite a todos os telespectadores que nesse momento estão ligados aqui ao programa. Como muito bem nos apresentou, meu nome é Marchói Júnior, né? Estou aqui com a minha esposa. E indo à pergunta, por favor, se eu me lembrar. O que é que está por detrás da violência nos matrimónios de hoje? Olha, um dos grandes problemas que traz essa violência no matrimônio, eu indicaria primeiro a falta de comunicação. Okay? A falta de comunicação nos matrimônios. Principalmente, é um dos fatores principais. Há vários outros fatores que eu acredito que ao longo do programa nós estaremos a indicar, a citar esses fatores. Mas um dos fatores que eu gostaria de iniciar é a falta de comunicação. É importante saber que matrimônio não é um projeto do homem. Não foi idealizado por homem. É um projeto, na verdade, idealizado por próprio Deus. E há princípios que regem os matrimônios. O que é que acontece? A sociedade hoje está a esquecer os princípios que o dono do casamento colocou para o casamento. Infelizmente, estão a abandonar esses princípios e querem conduzir os seus matrimônios usando os seus próprios princípios. E quando há falta desses princípios, por isso não só a questão de violência, mas é a questão dos divórcios. Nós vemos hoje os matrimônios estão totalmente manchados porque alguma coisa está a falhar. Casam hoje e amanhã já começa o divórcio. Não percebi? Casam hoje e amanhã já estamos no divórcio. Exatamente. E muitas das vezes os casais entram nos matrimônios, no casamento, sem saber por que estão a casar. Aí que já começa o problema. Se não sabe qual é o propósito do casamento, porque na verdade tudo é feito para algum objetivo, tem algum propósito. E o casamento também tem um propósito. Então, quando o casal entra e não sabe qual é o propósito do casamento, então vão surgir os problemas. E um dos problemas é a violência. Exatamente. Celestina, são 10 anos de casada e 15 anos a conviverem juntos. E olhando para os matrimónios de hoje, não é? Que temos notado muitos casais que começam, hoje é aquela grande festa e tudo mais, mas 6 meses depois do ano a gente já ouve, aquele casal está divorciado, ou aquele casal está sempre em problemas. O que será que está por detrás desta violência rotineira nos casamentos de hoje em dia? Boa noite também. Vou usar um pouco das palavras dele, é falta de propósito, porque tudo na vida, né? Existe um propósito. E olhando para a nossa geração atual, nós entramos no casamento despreparados, praticamente, né? Ou idealizamos algumas coisas, ou talvez falha no namoro em que não há possibilidade de um conhecer o outro,
e entramos no casamento sem conversa. Muitas das vezes eu quero casar porque está na moda, né? Pois. A moda agora é casamento, Sim, principalmente... mostrar aliança. É engraçado que agora parece que há mais casamentos que nunca, né? Nessa época em que estamos atualmente. Sim. Então, nós vemos que as pessoas não têm a oportunidade de se conhecerem e já entram no casamento, ou eu não sei qual é o plano, o projeto do meu parceiro, o meu parceiro também não sabe quais são os meus planos, sonhos, projetos. Então, nós já entramos no casamento idealizando, olhando para ele talvez como um super homem, nem já quero comparar com ele como aquele ator de Hollywood. Mas tantas olhamos só para a parte física do parceiro. Também, né? Mas não conseguimos olhar para a essência. Então, quando nós já entramos no casamento, nós vemos que aí as coisas mudam. Porque eu passo a conviver com a pessoa 24 sobre 24. Começo a conhecer a pessoa. Aí não tem como, né? Se eu idealizei um galã, de algum modo a máscara cai dentro do casamento, começo a ver que afinal de contas não é aquilo que eu idealizei, que aqui a situação é diferente. Isso já começa a gerar violência, não tem como. Muito bem. Pastor Lucas, os casamentos de hoje e os casamentos do ontem, existe alguma diferença? Muito obrigado pela oportunidade e saúde aos ouvintes. De fato, como acabam de dizer meus colegas, um casamento é uma preparação. Aliás, deve ter uma preparação. Pois. Essa preparação é que cria condições para a continuidade do casamento. Existe diferença, sim, o casamento de hoje e o casamento de ontem. Talvez diria que a diferença é esse tempo de preparação, que não é tão bem cultivado, de tal forma que as pessoas se casem quando já sabem que vão se casar. O passado é longo, não é? O passado há casamento que já tem que fazer-se à distância, alguém vai à África do Sul, os familiares vão tratar do casamento da noiva, ou então as pessoas têm que entrar com os padrinhos, com algumas pessoas que vão anteceder e os familiares estão envolvidos. Pois. Essa preparação fazia com que, de fato, o casamento fosse mais cuidadoso. E a segunda questão é que o casamento deve ser preparado. A pessoa deve se preparar, como disseram meus colegas, saber o propósito do casamento. Também deve saber que dentro do casamento existem algumas dificuldades, quer de comunicação, quer mesmo de condições do bem-estar. Então, essas coisas todas as pessoas devem estar preparadas. E o que leva à violência, de fato, é falta dessa preparação, e falta de propósito e falta também de comunicação. E falta do estudo das próprias pessoas. A pessoa deve se estudar, porque o que acontece muitas vezes, as pessoas se descobrem muito tarde. Afinal, a pessoa com quem eu estava namorando não é essa que está aqui, é diferente daquela pessoa. Porque houve falta de tempo de preparação. Então, essas coisas todas fazem com que nós, como igreja, por exemplo, eu sou pastor, o casamento é preparação. No mínimo, devia ser 3 meses o pastor a preparar os noivos para se casar. É o mínimo. Quanto mais for, melhor é. A dar aulas do que é um casamento, não é? Sim, hoje temos uma pessoa que vem da Alemanha ou vem de Portugal, chega aqui e diz que eu quero casar. Em 2 semanas ele vem já com a data. Então o próprio pastor não tem como enquadrar a preparação naquele casamento. Bom, é o desejo do casar, vai ser para o casamento. E as tantas descobre que as pessoas não estão preparadas. Então, a diferença, falta de preparação. Muito bem. Celestina, se formos a olhar, nós estamos a falar hoje do matrimónio sem violência, não é? E o que nós temos ouvido muito, seja nas redes sociais, nos mídias, são casos de casais que estão sempre em brigas, porque um acaba até denunciando e por aí. Mas será que antigamente nós não tínhamos estas situações de brigas na relação, em que ou a mulher até acabava levando porrada com o marido, vice-versa? Ou será que hoje as pessoas já conseguem denunciar? Qual é a diferença destas duas épocas? Será que antigamente não existiam mesmo estes problemas ou a forma de tratar os mesmos era totalmente diferente? E tinha violência. Eu acho que realmente foi o que referiste, que atualmente já há mais divulgação. Okay. Existem leis que acabam protegendo a própria mulher, o próprio casamento. Eu acho que agora já se olha mais para realmente este nome casamento, para o lar em si. E porque naquele tempo, eu quero crer que
as nossas mães apanhavam caladas. Né? E tem graça que até hoje existem mães que aconselham suas filhas que apanhou, aguenta. O lar é assim, o lar é filha. Assim. Você tem que aguentar, não precisa nem falar, não partilha para ninguém, mas hoje, graças a Deus, já existe uma consciencialização, né, quanto a isso, porque nós entendemos que casamento não é isto. Casamento não é apanhar a todo momento. Casamento é tão gostoso, é tão bom quando nós entendemos a essência do casamento e começamos a desfrutar do que realmente o que é o casamento, porque não é porrada, não são insultos, não é a desvalorização da mulher dentro do casamento. E eu acho que também havia violência, só que agora eu acho que dá-se mais atenção no próprio casamento. Por isso que a mulher já tem até a liberdade de dizer chega, de dar um basta, já não quero mais, e nessa vertente, mas também tinha. Mas, Choi, qual é a sua posição em torno disso? Eu também concordo plenamente. A diferença dos tempos em termos da violência no matrimônio? Eu concordo plenamente que é claro que ultimamente com muita mídia, com gabinetes especializados, né, há maior divulgação dos casos. Mas eu quero acreditar que essa questão de violência não é coisa de hoje, né? Só que antes as mulheres eram preparadas de uma outra forma, de que deve aguentar, tem que aguentar a traição. É normal o homem ter amante lá fora, o importante é trazer comida aqui. Mas hoje, com essa conscientização, né, as pessoas estão aprendendo mais e hoje já conseguem, de facto, denunciar. Muito bem, para o telespectador que acaba de sintonizar então a nossa televisão, este é o programa Stop Violência Doméstica. Estamos a falar hoje do matrimónio sem violência. Falando em matrimónio, vamos agora ao encontro de uma reportagem de um casal que tem mais de 30 anos. Eles vão contar-nos a sua história de como foi sobreviver ao matrimónio estes 30 anos com o mesmo amor. Tinha consequências, mas só desculpa. Às vezes discutíamos, às vezes ele zangava também comigo, saía sem despedir. Mas eu sempre preparava água de tomar banho, quando eles voltarem, eu darei água de tomar banho, está aí. Pouco tempo, acabou, já estamos a conversar juntos. Foram 35 anos de perseverança, dedicação, ponderação e desafio. Lar é lar, casamento é casamento. Precisa ter muita paciência. Às vezes, no nosso tempo que nós casamos, não tinha dinheiro. No tempo que ele não tinha nada, nenhum dia eu pensei que quero deixar e procurar outro homem que tem dinheiro. Nada, eu esperei com a esperança de dizer que um dia Deus vai mudar. E às vezes eu cozinhava cariri por cheio de sal. Ele quando voltava, mas esse cariri como? Sal cheio assim. Então ele zangava, às vezes negar, eu não queria ele de cara não comer aquele cariri porque não tem sal. Então chegou ele de conhecer já que afinal eu hoje, como não tem sal isso, ou encheu o sal isso, quando eu deixar ele vai zangar. Já chegou de me habituar já, o que eu queria, então ele obedecia, comia aquele cariri, depois de comer ele falava já. Esse cariri que eu comi hoje, até tenho ferida na língua aqui, já tinha cheio de sal. E afinal eu não estava sentindo nada, porque sou eu que cozinhei. Porque não é sempre que eu cozinhava com cheio de sal. Era uma falha também, um dia falhar, ele também zangar, eu saber que eu aqui falhei mesmo. Tudo que ela acabou de falando aqui, nós nunca falamos na presença dos nossos filhos. Entrávamos no nosso quarto, lá dentro, falávamos nós entre nós, e isto que deve ser para um casado. Não mostra às crianças que nós vivemos assim, em desavença com a vossa mãe ou com o vosso pai. Está a ensinar crianças o mau caminho. As crianças vão crescendo a dizer que os casais vivem assim, até outros acabam não casando. São esses jovens
e jovens andam pelo caminho. Casar leva porrada, casar fala muito, porque os pais ou a outra parte da sociedade fazem coisas no quintal e fazem coisas na sala, as crianças estão a ver, levanta e dar punhalada a outra pessoa. Então isto não pode no meio das crianças. E nós soubemos gerir isto. E até agora a gente fala, anda aqui. Eu chamo, como tem telefone, anda aqui, senta, fecha a porta. Eu não fecho a porta, tira a chave, não, ela fecha a porta, senta, fala lá. Tá, o que tu queres? Tá, eu sabe, você me machucou. Então acabavam por ir, não ia para longe. Então você não me comprou batom, por que não me comprou batom para pintar os meus lábios? Assim não tenho batom. Ela não queria pôr. Está cheio de coisa. Tinta da boca. Tinta da boca. Ela disse, não, você é mais bela que você, sobrancelha com esses marabas que teu tens. És bonita para mim. Para mim. Então os 35 anos foram anos de desafio. E até agora estamos a desafiar. Estamos a avançar. E não temos problema com os nossos filhos, com os nossos netos e netas. E estamos a avançar. Porque assim, casamento é riso. Casamento não é porrada, casamento não é luta, casamento não é lançar a água quente para outra pessoa, isso não é casamento. Como existe outras meninas casa, não tem madrinha. Menina de agora quando casa, madrinha que escolhe amiga, da mesma idade que não tem experiência também, de casa, de casado, não tem experiência, escolhe aquela. Quando nós escolhia a pessoa que tem um pouco cabelo branco, que já passou consequência no lar com o marido, tudo, com criança, esse que nós escolhia. Lares de agora, faz casamento hoje, 2 dias de ver, já estão a lutar, o marido já está pedindo divórcio, porque não tem conselho, não é porque não se ama, não. Onde fica 2 pessoas, menina cresceu o outro lado, rapaz cresceu o outro lado, para se habituar, crescer junto, até sair de cabelo branco assim, precisa polimar mesmo. Stop violência doméstica. Queridinha. Lá. Muito bem, acompanhamos a reportagem da história do casal Antonio, que estão há 35 anos já juntos de casado e mostraram-nos que o casamento tem os seus dissabores, mas também tem os seus bons momentos. Pastor Lucas, qual é a apreciação que faz desta história que acompanhamos? Obrigado. De fato, como eu havia dito, que o casamento precisa de uma preparação. Este casal mostra que foi preparada, foi educada, foi preparada. Quando for preparação, fora preparação também aconselhada e vive na base do aconselhamento. A diferença que diz que existe entre os casamentos hoje e anterior, no caso de violência, é que às vezes não há esse par de aconselhamento. Não há conselheiros, não há padrinhos, não há, como diz na minha língua, masungukati, aquela pessoa que recebe as reclamações da esposa. Também a Madoda que recebe as reclamações do marido. O jovem vai pedir a opinião quando tem algum problema. Agora já não há. Há qualquer coisa que ele não gosta ou não gostou, logo entra na violência. E a violência não faz parte do casamento em termos daquilo que as pessoas juram para viver. Claro que se jura que no bem-estar, no sofrimento, vou estar sempre contigo. Mas não se diz que vamos jogar apurado, não há violência. Da violência. Não há casamento de violência, há sempre casamento de paz, há casamento pacífico. Então, com diálogo, com conselheiros, com um pouco de reflexão quando alguma pessoa erra. A pessoa não é anjo, a mulher não pode ser anjo, nem a marido não pode ser anjo, sempre vai ter defeitos. Mas é preciso entender que até certo momento o meu companheiro, a minha companheira não está a gostar, não gostou do que eu disse, então tem que travar. E abre uma página de diálogo. Pode não ser naquele momento, no outro passa um momento. Por que você fez assim? Como que fez? Ele vai explicar. Falei, desculpa meu marido, desculpa minha mulher. Assim como vai permanecer o casamento mais tempo. Mas quando a decisão logo vem para fazer violência, e a violência termina numa tragédia, então há mortes que aparecem aí, depois diz que é problema do ciúme, arrepende-se. Então, qualquer problema que possa aparecer no casal, existe
os procedimentos. Existem leis, não é? Que podem ajudar a resolver um problema e evitar sempre como chama, a decisão ou então a tomar conta pelas suas próprias mãos, como se a justiça pelas próprias mãos. Existem leis. Se a mulher de fato ofendeu, tem pais, tem padrinhos, tem mesmo uma estrutura do bairro, pode fazer. Se for a igreja, também tem um pastor. Tem. Este passo de colaboração, comunicação e o diálogo é que pode fazer com que o casamento viva mais tempo. Não significa que os casais, por exemplo, eu já tenho 70 anos, não significa que 70 anos não houve problema na minha família, houve algumas, mas conseguimos resolver até chegar a esta idade que eu tenho. Felizmente, nunca tivemos como chamar, a violência na família, e seria um bom exemplo para as pessoas poderem como que conseguir chegar a esta idade sem problemas graves na família. Sem levantar a mão para a esposa, sim, para o esposo. Isso aí. Infelizmente, a minha esposa faleceu há 1 ano, mas agora não estou casado. Mas mesmo assim, vivemos felizes e estamos vivendo felizes. Portanto, esta que é a ideia que devia existir no casamento, e não a violência. A violência não é nenhuma solução, a violência não traz nenhum benefício, porque se você agrede a esposa e a esposa morre, o que é que vai ganhar? Vai ficar na prisão. Fica na prisão, deixa os filhos sem mãe, todo o seu plano sem pai ficou também. interrompido, todo o plano ficou sem nenhum progresso, porque tomou uma decisão de fazer justiça para as suas mãos. Portanto, o casal deve viver em diálogo, com comunicação, viver em paz, procurar sempre resolver algumas questões que possam aparecer na família e procurar pessoas também para ajudar, não fazer tudo sozinho. Muito bem. Celestina, qual é a apreciação que faz desta reportagem que acompanhamos deste casal que já tem 35 anos juntos? Primeiro, parabenizar o casal. Gostei de ver o beijo, apimentando aí o casamento. Oh, glória. E mostram que o casamento até hoje ainda está aceso, coisa boa, não é? Né? Deu também para aprender com eles. 35 anos não é pouca coisa, né? É uma vida. Né? Deu para ver que realmente, se formos a ver a reportagem de tudo que falavam, eles em tudo priorizavam a comunicação, o diálogo. Sim. Quando ele dizia, já tem telefone, então eu mandava um SMS, vem cá, vamos conversar. Então, o que está a inquietar? Na verdade, é um exemplo que muitos de nós tínhamos que seguir. Porque aqui estamos a falar de comunicação, mas há quem pensa que comunica, mas no fundo não está a comunicar. A comunicação não chega como deve ser. É nessa vertente. Depende de que tipo, porque há a comunicação que machuca mais que realmente você estar a comunicar com o seu parceiro ou sua parceira. Mas nós vemos que em tudo eles sempre priorizavam a comunicação e deu para notar também que era saudável. Parabéns ao senhor aí que até saiu ferida na língua. Não é fácil não, eu acho que isso não é para todos, né? Não é para todos. Eu acho que isso não é para todos, né? A comida da mulher cheia de sal e ainda conseguir assim, manter... Para não machucar, para não ferir, né? Ele foi lá comendo. É claro que pode-se usar dessa maneira, como também pode-se falar com carinho, porque também com o risco também de ter alguma enfermidade, né? Pois. Mas também com carinho. Então, eu acho que tem falhado na comunicação é o jeito, é a maneira de como muitas das vezes nós nos dirigimos ao nosso parceiro ou à nossa parceira, porque acaba machucando. No lugar de você criar uma comunicação saudável, acaba ferindo, acaba machucando quem está do seu lado. E aí já era, é choro, é aquela coisa, e por aí em diante. Muito bem. E se formos olhar agora para a figura dos padrinhos, não é? Podemos ter a oportunidade de acompanhar na reportagem e disseram-nos muito bem que antigamente os padrinhos eram escolhidos mediante a idade, mediante o tempo de vida já no casamento, a experiência. E hoje em dia parece que não é isto que acontece. E antigamente nós tínhamos os padrinhos como pacificadores do lar, não é? Como é que nós olhamos para esta figura dos padrinhos hoje? Vou começar mesmo com o pastor Lucas. De fato, todas as coisas mudam. É verdade. O termo padrinho é o pai, é o segundo pai, podia ser. É o pai conselheiro que deve ter mais experiência em relação ao casar. Mas hoje em dia, de fato, há jovens que estão no padrinho do outro casal. Então. Bom, se as pessoas conhecem e também não basta ser jovem, aliás, não é problema ser jovem. Se é um jovem que tem bagagem, né, como podemos dizer assim, para auxiliar o outro, também pode ser. Mas parece-me que, segundo
estamos a perceber de longe, já não é aquele papel que havia no passado dos padrinhos. A questão que falou meu colega de maturidade, também contas, né? A maturidade é uma experiência. E se o padrinho, se o afilhado tem um problema que o padrinho também tem, já é um pouco difícil de conciliar essa situação. Mas isso para mim não é problema, desde que assume o papel de poder ser educador. Não tem problema para a idade, tudo muda, né? A linguagem também muda, as condições também mudam. O mais importante é que as pessoas saibam qual é o propósito do casamento e a escolha do padrinho tem que escolher um padrinho que de fato vai ajudar. Mas, em particular, sem exagerar, parece que o padrinho hoje em dia é para custear o casamento e não para conciliar. A maior parte dos padrinhos que aparecem, aliás, do casamento, são aqueles padrinhos que têm escolhe a pessoa que tem posse econômico, mas não é questão de educação. E eu tenho prazer se tenho uma volta de 20 afiliados, né? Mas felizmente não foram afiliados de custear. Nós vamos voltar daqui a pouco, Pastor Lucas, para falar sobre isso. E eu vou pedir também ao casal Machado que se prepare, porque depois do intervalo nós voltamos para falar então desta figura do padrinho. Vamos ao brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Eu sou mulher, sou vendedeira, contribuo para o bem-estar da minha família. Não quero discriminação nem violência doméstica. A família é a nossa base social, onde devem estar assentes os princípios do bem-estar e harmonia. Que ela não seja o foco da violência doméstica. Não permita que uma voz se cale por causa da violência doméstica. Violência não, diálogo sim. Todos que sofrem de violência doméstica devem denunciar. Este é um mal e um crime público. Voltamos depois desta brevíssima pausa aqui no programa Stop Violência Doméstica, onde falamos hoje dos matrimónios sem violência. Estamos aqui a debater um bocadinho mais, a cavar a fundo para saber o que é que tem acontecido nas relações de hoje em dia para acompanharmos muitos casos de violência. E antes mesmo do intervalo falávamos da figura dos padrinhos, da importância desta figura que antigamente eram olhados como pacificadores do lar. Celestina, como é que olha os padrinhos de hoje? O pastor Lucas bem disse que parece que atualmente a escolha dos padrinhos é para custear as tantas a melhor festa, custear a melhor lua de mel. Como é que nós olhamos para os padrinhos hoje em dia? É de concordar, né, com o pastor Lucas, porque antes nós vemos que realmente era diferente, que os afilhados, quer dizer, podiam contar mais com os padrinhos que os pais, no sentido de expor os seus problemas, né? Assim, conversar, por aí adiante. Mas hoje realmente vemos que o foco tem tendência de mudar um pouco. Nós olhamos para o padrinho, vamos lá no nosso meio, tem carro? Ok. Onde trabalha? Tem condições. Então realmente pode custear realmente o próprio casamento. Não porque existem ainda os que olham, os que ainda querem padrinho que sejam pessoas idôneas. Pessoas que tenham conhecimento, que possam... Ok, quando tivermos problema, nós podemos contar com esse casal, existem, mas parece que são poucos. Atualmente, parece que há mais interesse econômico que realmente o conteúdo que o próprio casal possa ter para poder ajudar o casal nessa vertente. Infelizmente, mas é uma realidade. O que será que está a falhar, Machói, nesta perspectiva dos padrinhos de hoje em dia, não é? Porque parece que quando o casal até tem problemas em casa, quando discutem, quando brigam, parece que o padrinho não tem aquele punho forte que tinha para conseguir fazer sentar as duas pessoas a chegarem a um consenso. O mundo está cada vez mais materialista, né? E esse materialismo está a afetar em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas mesmo. Antes, quando se procurava alguém idôneo, né, uma pessoa idônea, hoje é o materialismo que é o primeiro requisito, né?
por causa da própria dinâmica do mundo, infelizmente. Né? Não que a questão material seja ruim, só que quando, na verdade, há inversão de papéis, quando a idoneidade, a maturidade deveria estar no topo da pirâmide, mas a parte econômica, financeira, assume o topo da pirâmide, isso realmente é prejudicial. E nós estamos assistindo os casamentos sofrendo por conta disso. Né? Muita questão materialista em primeiro lugar, e quando aquilo começa a ruir, o casamento vai junto. Né? Vai junto. Mas isso é uma das coisas que falha na escolha dos padrinhos, porque, como muito bem foi dito, os padrinhos eram segundo os pais. Na verdade, é aquele mentor, porque um casal, quando vai, chama pai e mãe para resolver um problema, os pais, por natureza, têm mais a tendência de cada um puxar, né, a brasa da sardinha para o seu lado. Né? Quando a filha vai queixar para a mãe só repara para o genro como culpado da história. Pois, não tenta entender. Exatamente, não quer entender a história toda. Enquanto que o padrinho já é uma pessoa mais neutra. Né? Aquela pessoa que está no meio, consegue ouvir as duas partes e ver realmente onde está o célere do problema. Porque no casamento, problema tudo é problema. Uma toalha em cima da cama é problema. Já é problema. Problema mesmo que a mulher fica até a esperar que o marido venha para dizer: você tomou banho, que estava a tirar essa toalha. Então, aí o padrinho diz: mas você se pegasse a toalha, estendesse, acha que haveria de perder alguma coisa? E depois vira para... Amigo, se você saísse direto do quarto de banho para estender, haveria de perder alguma coisa? Então ele puxa a orelha dos dois lados. Né? Não há necessidade de vocês estarem... Só que, infelizmente, como é questão de finança, e o casamento, a festa terminou, então o padrinho já não é tão útil. Né? Foi útil no dia do carro, no momento, o bolo e tal. Mas depois da cerimônia acabar, o verdadeiro casamento inicia. Aí que o padrinho precisa realmente se impor, mas como a utilidade dele era simplesmente para a questão de finança, de custear as despesas, parte econômica, só que o problema no casamento nem sempre tem a ver com a parte econômica. Quando já é a parte social, a parte do dia a dia, aquele padrinho que financeiramente é bom, mas já não é tão bom na questão de... Tem habilidades suficientes para poder conversar até com o casal. São chamados, mas eles ouvem só que não sabem o que fazer. Porque, na verdade, mesmo os próprios padrinhos estão a precisar de mentores para... Porque o casamento deles, muitas das vezes, nem está tão bom assim também. Né? Então, é isso que acontece. Mas também vale lembrar que nessa questão da escolha de padrinho, também... É preciso ver a questão de idoneidade, principalmente, né? Não só a questão da idade é de extrema importância, mas não é tudo, né? A questão da idade. Mesmo o próprio Salomão disse que há muitos velhos que parecem crianças e muitas crianças que parecem pessoas idosas, né? É mais a questão de maturidade, principalmente. E maturidade não tem só a ver com a idade. É claro que a idade é fundamental. Experiência, uma estrada percorrida. Mas há quem percorre uma estrada longa, mas mesmo assim não aprende com a estrada. São poucos, mas existe, não é? São poucos, mas existe. Mas na sua maioria, pessoas mais idosas, maduras, idôneas. Podem ser melhores conselheiros. Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso programa e agora vamos a mais uma reportagem. Vamos acompanhar a história do Sr. Augusto, que está há 1 ano já que não vê os seus filhos. Infelizmente, o casamento dele terminou da pior forma possível, posso assim dizer, porque a esposa saiu de casa e disse que ia visitar a família, não é, com as crianças, e nunca mais voltou. Vamos acompanhar. Eu estive casado com uma mulher por 15 anos. E deste casamento resultou em 4 crianças, né? E
confesso de verdade que quando eu me casei, não estava... Casei para que só a morte que pudesse me separar deste casamento. Só fiquei surpreendido já nesses últimos anos, praticamente a partir de mês de dezembro de 2019. Um dia eu estava sentado aqui no portão, aquela hora das 15, 16. Aquela amiga dela me viu, tipo, eu estava triste, mas eu não estava triste, era a minha maneira de ser. Ela procurou saber, mas entendi que aquilo não era saber, era me informar, porque ela sabia que eu não estava a entender nada do que está acontecendo na minha casa. Disse, estás triste, o que se passa mesmo? É por causa de ciúme, só porque tua mulher foi fazer curso de bolo, de voltar, não sei o que mais. Eu perguntei para ela, curso de bolo? Como assim? Você não sabe que sua mulher está a fazer curso de bolo? Eu aonde? No Pires, não conheci onde era no Pires. Então pronto, esperei, quando ela voltou, então perguntei. Tua amiga disse-me que você está a tirar curso de bolo, é verdade isso? Ela disse que sim. Já estás há quanto tempo? Já tenho por aí quase 4 meses. Todos os dias você sai aqui fazer esse curso de bolo? E eu aqui em casa sem saber? Ainda mais. Lá é grátis esse curso, como que não se paga? Diz que estou a dever 1.500 ainda, a outra parte já paguei. Quanto que você pagou? 5.500. Quem pagou para você? Quem apanhaste onde esse dinheiro? É minha amiga que me deu. Tua amiga te dar 5.500 para você pagar teu curso. Não quis avançar com aquilo, não achei também como está. Inclusive até comecei a ir deixar, já ir buscar também. Foi por 2 semanas terminou esse curso dele. Então no ano seguinte, ela nas manhãs saía, dizia que está acompanhando as crianças para a escola. Para mim era aquilo mesmo, que ela está dizendo que está acompanhando as crianças para a escola. Só que, estranhamente, quando eu voltava aqui em casa, até as 12, 13, não tem comida, ninguém está aqui. 14 horas ela está a chegar. Até que num dia uma vizinha, mesmo daqui do quintal, lá para as 16, 17, me viu assim, todo triste, né, esfomeado e tal. Procurou saber, será que mãe de Linda ainda não voltou? Mãe de Linda é meu filho. E se voltar? Voltar de onde? Disse, você não sabe que tua mulher está a estudar? Minha mulher está a estudar. Não tenho informação disso. Está a estudar tua mulher todos os dias, não sai aqui de manhã. Eu não quis acreditar aquilo. Foi falando durante aqueles dias todos. Saiu para o quarto, eu tentei lá ir buscar para a gente conversar, bem, eu queria ouvir a solução disso. Ela preferiu sair a correr, foi para a polícia. Daqui de Macurungo, queixar, que eu quero lhe bater. Eu depois peguei na criança, fui para lá, porque já era quase 23 horas, aquela hora que estávamos a conversar já. Peguei na criança, fui para lá, porque eu estava com de criança acordar e chorar sozinha. Peguei a criança, fui para lá na polícia, cheguei lá. Minha surpresa, apanhei ela já a exaltar lá, falar muita coisa com a polícia, que depois para eu sou violento, vou lhe matar, não sei o que. Então, a polícia lhe deu, não sei se é guia, né, para que ela fosse na procuradoria entregar aquilo no tribunal, a fim de que ela lá iria declarar sozinha essas coisas. Acompanhamos a primeira parte desta reportagem que conta a história do Sr. Augusto. Ainda no nosso programa vamos poder acompanhar a segunda e última parte desta história. Mas até aqui, Celestina, qual é a avaliação que faz, não é, deste matrimónio de 15 anos, não é, com filhos e com estes problemas do dia a dia que, segundo ele, não é, começaram a surgir já há pouco tempo, posso assim dizer? Meu amor, digerindo ainda. É mesmo para ficar a pensar, não é? É complicado, né? Pois. Aqui, uma moeda sempre tem 2 faces, né? Tem a face. Então, é a história que estamos a ouvir agora, dele, pois. Né? Dele, a versão dele. Nós podemos, como não temos a história completa, parte dele e dela, nesse caso, podemos chegar à conclusão, ou a mulher é muito tola, aquilo que a Bíblia diz, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, destrói. Ou
próprio homem só está a contar algo que lhe vai, de certa forma, colocar em vantagem. Não é possível que um casamento, a pessoa vai durante 4 meses tirar um curso e ele não sabe do que está a acontecer, começa a estudar, não sabe, vivendo debaixo do mesmo teto. Então, logo assim, a priori, nós podemos dizer que aquele casamento é um casamento que a comunicação praticamente não existia. Para 2 pessoas, alguém sair, eu sou o facto de chegar em casa, não encontrar a Celestina, a primeira, mãe, onde é que está? É a primeira pergunta, se pelo menos não tenho informação, onde é que está a mãe? Pelo menos as crianças sabem dizer onde foi, não, foi aqui no mercado, foi e tal. Não, então, onde alguém sai todos os dias. Então, praticamente, eram 12 estranhos vivendo na mesma casa. Eram 12 estranhos completamente. Quando cada um faz o que entende, pode estudar durante 4 meses, ninguém sabe o que está acontecendo, eram 12 estranhos vivendo. Também tem um lado, se a mulher tomou essa decisão de sair de casa, talvez foram 15 anos de ela simplesmente calada. 15 anos sem comunicação. Sem comunicar. Sofrendo, mas no silêncio. Talvez até procurou ajudas, mas é aquela ajuda. Aguenta. O casamento é assim, mesmo. Tens que suportar. Só que chega um momento que realmente é o limite. Então, não é, e principalmente reparando que é uma mulher. As mulheres são daquelas muito mais pacientes. Por isso que mesmo a própria Bíblia diz, homem ame a vossa mulher. Essa ordem não foi dada à mulher, porque a mulher por si já tem, já ama. Quanto o homem não. O homem foi uma determinação. Amigo, você tem que amar ela. A mulher, a ordem foi dada, seja submissa ao seu marido. Porque também as mulheres têm dificuldade de ser submissas, não? Então Deus, na sua muita sabedoria, sabe o que haveria de determinar cada um. O homem foi dito para amar, porque as mulheres, por natureza, já têm esse lado. Mas quando vem uma mulher tomando essa decisão de abandonar tudo, simplesmente, levar a criança, abandonar a casa e tal, porque também pode... Tudo isso é uma suposição. Né? Diante daquilo que nós vimos. Acompanhamos. Pode ser aquele limite que chegou, disse eu vou deixar tudo, vou levar minhas crianças e vou me embora. Pastor Lucas. De fato é uma situação um pouco complicada. O tempo de convivência e os acontecimentos não joga para ser uma família. Primeiro, se havia esse problema, por que não recorreu a alguém para pedir uma ajuda? Se os vizinhos estavam aí, já conheciam da história. Então, havia falta de comunicação entre o casal, também havia falta de comunicação, mesmo nos arredores. Os próximos. Sim. Porque havia coisas que os vizinhos conheciam, mas o marido não. Mas não conhecia. Como disse, ele está a contar o que aconteceu com ele, não sabe o que aconteceu, a esposa dele vai contar. É muito difícil para mim, para uma pessoa que está em casa, acontecer uma coisa de 4 meses, sem observar, sem perceber que alguma coisa está mal. Não, é difícil. Ou ele também não tinha responsabilidade, não é? Da família. Chegava a hora que chegasse e não tinha saber o que... Porque não é possível, não é possível. É um pouco difícil de compreender. Vamos tentar acompanhar a segunda parte para ver se conseguimos entender melhor a história do Sr. Augusto. E criou essa situação de ir me denunciar na violência doméstica, em como que eu... Até disse que eu não faço despesa. É graças aos vizinhos que lhe dão comida. Com os meus filhos são dados comida pelos vizinhos. Para aquela gente da violência doméstica aí não brincaram comigo mesmo. Doeu-lhes muito. Que era o 4º mês. Era dizer assim mesmo. Estavam para pôr na cela até. Depois pedi 1 minuto para falar para meu pai, explicar que para aquela nora que vocês diziam que é a melhor nora, não sei o quê. Estou indo na cadeia, assim. Quando aquela pessoa percebeu que, afinal de contas, a coisa não é assim. Eu não disse que na minha casa tem comida. Sim, disse assim. A minha mãe estava a dizer o quê? Que não tem comida há mais de 4 meses. Então vamos na minha casa essa noite, porque se amanhecer, vocês vão dizer que eu fiz compra para vir e fechar, não sei o que, tudo mais de mentira. Vamos agora, porque quando saímos aqui, já está quase 21 horas, lojas estavam fechadas.
E se amanhecer, vai ser aquilo que estou a dizer. Vamos agora essa noite. Vieram aqui em casa, entraram na cozinha, apresentei a casa toda, as crianças estavam a dormir, ela não estava. Vocês vão ver sozinho na cozinha. Foram ver comidas cozinhadas. 2, 3, 4, 5 comidas. Eles disseram, essa senhora, nós não estávamos a acreditar, pensávamos que a senhora era mentiroso. E tiraram fotografias. Foram mostrar os chefes que lhes mandaram para virem aqui. Agora estamos a constatar que tem comida, essas imagens falam. Isso não é comida, é porque crianças não querem essa comida. As pessoas estão perguntando, mas então, a questão é que a criança não querer ou porque ele não faz despesa. Se você não quer casamento, não pode ser assim. Fala diretamente, que epa, já não quero. Epa. E disseram, mesmo quando você quiser ir, nunca viajar sem nos despedir aqui, porque nós estamos a defender você. Já tem um ano, porque saíram aqui no dia 2 de outubro. Então, esse 2 de outubro de 2021, fez-se um ano que não tenho informação dos meus filhos. A mensagem que eu vou deixar para meus filhos é esta. Iranilde, você é minha filha, você me conhece muito bem, sou teu pai Manu. Você saiu aqui em casa, já era uma mulher que sabia bem discernir as coisas. Eu te admirava, você bem sabe. Eu dava-te uma qualidade de vida. Se estou a mentir, você pode desmentir. Você sabe que eu te amo, amo-vos muito, vocês todos. A ti não há palavra para descrever aquilo que eu sou. Você sabe que eu era um pai muito zeloso, zelava muito por vocês, dava o meu melhor, te levava para a escola, ia te buscar. Eu não queria saber do teu sofrimento, não permitia que você sofresse. Você sabe isto, minha filha. Agora imagina o que estou a passar longe de você, um ano sem te ver, né? Sem ouvir de ti. Eu até esperava que mesmo você lá iria, talvez com os seus colegas, sei que estás a estudar, né? Pedir um número assim escondido, dizer, papá, sou eu, Iranilde. Fala comigo. Eu iria ligar, falava consigo. Pelo menos isso ia matar a saudade, né? Mas não tenho isto de ti. E seus irmãos Lindenberg, Mavi, eu só posso dizer que vos quero muito. Aquilo que eu era com vocês, de todos os dias acordarmos aqui, fazermos oração de família, comemos na mesa, você sabe como comíamos. Ninguém comia mal aqui. Esse sofrimento que estou passando por causa de vocês, ainda me remete a uma grande saudade de vocês, de meus filhos. E eu vos quero muito. Vos quero mesmo, de verdade. Estou morto, né, sem vocês. Estou morto. Acompanhamos então a segunda e última parte da história do Sr. Augusto. Eu acredito agora com esta segunda parte da história já podemos ter um posicionamento, não é, mais aprofundado daquilo que é esta situação. Celestina. Ainda complexo, né? Porque estamos a ouvir ainda só um lado. Mas eu notava que realmente é um senhor, vamos lá, é um senhor dedicado à família. Por um pouco que nós já vimos, um pouco dos bens, dá para ver que é um homem organizado, né? É um pai de família organizado. Só que existem coisas importantes, que não é só ter um sofá dentro de casa, ter comida, ter TV. Existem coisas que não pagam tudo isso, que é a comunicação, que é o diálogo. Ainda vamos tocar nesse ponto de priorizar a comunicação dentro do casamento. Porque eu falo isso como mulher também. Eu posso ter tudo à minha volta. Mas se eu não sentir o meu marido por perto, se não haver o diálogo, porque é através da comunicação que eu vou me sentir mais próxima, que teremos mais intimidade, né? Que vamos falar sobre projetos. E eu não sei se a mulher talvez não tinha espaço para poder dizer, eu tenho um sonho de confeiteira. Eu quero tirar um curso para fazer bolo. Eu quero voltar a estudar. Talvez não tinha nem chance de poder conversar com o marido, porque nós sabemos, estando casadas,
que não usa o aval do marido. Isso, esposa, volta a estudar. Realmente eu apoio, faça isso. Quem sabe se essa mulher se tinha um apoio dentro do lar, sim ou não, até fazer as coisas escondidas. Não só, já ouvimos casos em que há mulheres que constroem, sem que os maridos saibam. O que leva uma mulher a fazer isso? Essa é uma pergunta que não quer calar. Que não quer calar. O que uma mulher leva? O que leva uma mulher a construir uma mansão? Sem que o marido saiba. Sem que o marido saiba. Estudar. Sem que o marido desconfie, não é? Desconfia até. Então, talvez deduzir que esse marido também é ausente. É ausente. Porque realmente um homem é ausente, como o meu esposo acabou. Será que o marido é ausente em situações de género? Mais uma vez, Deus é a base de todo casamento. Deve ser a base. Mas já que eles são pilares. E a comunicação dos pilares. O que acontece? Depois de ver, eu concordo que ele seja realmente um homem preocupado até com a família. Porque não havia só hipocrisia aí, né? É um homem também preocupado. Mas o que acontece? É aquilo que a mulher quer comer tsek e você acha que vou dar frango. Né? Frango é melhor do que tsek. Só que a mulher quer o quê? Quer tsek. É essa a questão. Estou pedindo me comprar tsek quando vier. Você acha que não? Tsek, vamos dois mais um. Eu deixei frango em casa. A pessoa até vai comer, porque você trouxe. Mas o desejo é de comer tsek. Quer matar a saudade da família. Pode ser o que deve acontecer nesse casamento. Possivelmente por falta de comunicação. Essa comida que a mulher talvez dizia não é necessariamente a comida, porque as mulheres têm uma forma diferente de se comunicar. Né? A mulher... E nós temos, em algum momento, dificuldade de entender como homens. Linguagem, né? Porque o que a mulher vê não é o que o homem vê. O homem é que ele abre a geleira, a margarina está bem na cara dele, mas está a procurar do outro lado. Meu bem, onde está a margarina? A mulher chega, mas não está a ver margarina aqui. Eu estou a reparar, mas as mulheres são mais, né, do momento. Atenciosas, acho eu. Então, muitas das vezes a mulher é aquilo, meu bem, acabou o gás. Né? E a gente entende que acabou o gás mesmo. Até você vai carregar gás para ir comprar. Mas a mulher pode estar a dizer, vamos comer fora. Não quero cozinhar. Esse acabou o gás. É uma forma de dizer, dá para irmos comer fora hoje? Não quero cozinhar. Mas o que a gente entende? Acabou o gás. Você carrega a botilha, vai comprar. Você vem lá, cozinha, mas está com cara amarrada. Mas, meu bem, você queria gás, eu comprei. Mas você não entende. Gás acha que é hora de eu cozinhar. É hora de você. É mais ou menos isso. Então, dá para ver que a esposa aí dizia, não tem comida, não sei o que, talvez sentia falta de algumas coisas que ele não conseguiu perceber. A comida, como ele disse, chegou a polícia, viu, tinha comida. Não é necessariamente a comida, talvez é essa falta de comunicação, diálogo, entender o que realmente ela quer, o que ele quer. O casal precisa fazer esse exercício, entender realmente o que ela quer e ela também entender o que ele quer. E essa comunicação não pode ser de uma vez a outra, tem que ser constantemente, porque os nossos gostos, as nossas vontades, as nossas visões, os nossos projetos, elas vão mudando. Né? Quando a gente se casou, tínhamos projetos totalmente diferentes. Mas na medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando o gosto e tal. Por isso que a comunicação ela deve ser permanente, porque senão nós estaremos a nos soar para colocar o bom e o melhor dentro das nossas casas. Mas a mulher não consegue ver isso. Não é que seja ingrato. É porque nós não estamos a entender o que ela está a precisar. Porque não é atencioso. Exatamente. Não cuida, não conversa. Porque o homem ele é protetor. O homem é líder. E de algum modo a mulher precisa estar do lado do homem e sentir essa proteção de algum modo. Dele dizer, eu estou aqui. Então, quando a mulher não sente isso, você pode lhe dar realmente, mover céus e terras. Mas ela não vai conseguir visualizar aquilo, o teu grande esforço. Porque às vezes é algo bem pequeno que ela precisa e você não consegue dar. Você dá tudo que ela, aliás, tudo que você acha que ela quer, mas não o vale que nada. realmente ela necessita, você não consegue dar. Pastor Lucas, já temos esta segunda parte, não é, da história do Sr. Augusto. O que é que vê de diferente? Qual é a apreciação que faz? Sim, de fato, como podemos ver, a família tinha uma forma de viver que não era de família, né? Como vamos dizer. E os colegas já disseram, a falta de comunicação, a falta de plano, a falta de conversa
Portanto, isso de fato cria transtorno. O casal não é apenas só para comer na mesa, ou para encontrar a coisa comida, ou para trazer a comida como comprada, não. O casal é para conversar. A partir da conversa, vai-se ver o que devemos fazer. Há um exemplo que acontece, a pessoa compra televisor, compra micro-ondas, compra geleira, mas a mulher continua triste, porque não há conversa. Mesmo essa compra também, quem sabe que a mulher também precisa de acompanhar para escolher. Sim, se fossem juntos, né, para escolher. Se compra frango sempre, como diz, qual é o frango que deve comprar? Então, ela deve escolher. A mulher deve sentir a vontade de participar nas decisões, na tomada de decisões da família. E quando não há essa decisão, tomada de decisão conjunta, ela sente-se excluída. Então, acaba fazendo coisas sozinha, sem comunicar com o marido. Portanto, a participação nos problemas de casa, o ponto de partida comum, a decisão, a tomada de decisão daquilo que deve ser sempre, como chama, interseção, deve ser sempre de troca, deve haver sempre conversa para isso, e não apenas fazer. Então, procuram a esposa, traz em casa, vai comprar o saco de arroz, traz em casa, vai comprar o saco de arroz, traz em casa. Então, essa mulher, essa esposa, é um robôte, quer dizer, só fica aí para fazer aquilo que agora de casa por fazer. Mas não é assim. A família, não há coisa que possa fazer que a minha mulher não saiba, ou que a mulher pode fazer sem eu saber. Se isso acontecer, de fato, há um defeito. Não podemos dizer que é um casamento defeituoso, em que as pessoas não casaram para se comunicar. Agora, quem começa a criar barreira, é ali onde é precisa também fazer um estudo. Mas se para ver formos quem olhar... começa com a barreira. Se a mulher e o marido compram a coisa, chega em casa e fica calado, é uma barreira. Pois. Não é? E se olharmos para o lado das crianças, nós estamos a esquecer que neste casamento também tem crianças, não é? Que estão há um ano já que não vê o pai. Será que este comportamento em que nós levamos os nossos problemas, colocamos também as crianças no meio deles, como é que vai ser gerir isso, o próprio crescimento emocional das próprias crianças? Eu só quero complicar dizer que também aquilo que nós fazemos como pais influencia as crianças. Se nós vemos hoje um jovem a bater a esposa, talvez o pai também batia a sua esposa. Se nós vemos um jovem sem comunicar, também o pai tem essa... As nossas ações influenciam mesmo até as grávidas. Uma mulher grávida, estamos a jogar porrada. Podemos saber que essa é a forma que a criança está a conceber que a vida é assim, viver-se em porrada em casa. Portanto, mais uma vez, dizer que uma família deve estar muito... deve ser amigos. Casal Machai, nós estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas antes de fecharmos, gostaria de pedir 30 segundos para últimas considerações. Cristina, Sr. Machai, também 30 segundos para últimas considerações. Para todos os casais, né? Primeiro é necessário descobrir qual é o propósito do casamento. E o propósito do casamento, primeiro, é honrar a Deus que o fez. Né? Se nós usamos o nosso casamento como uma via de honrar, glorificar a Deus, com certeza não há como eu machucar meu próximo. Porque não se honra a Deus eu machucando, ferindo, desrespeitando a Deus. Então, o principal propósito de um casamento é honrar e glorificar a Deus. O nome de Deus ele precisa ser glorificado através do nosso casamento. Então, o resto é consequência, né, de nós entendermos qual é o propósito. Então, vamos colocar Deus como a base e vamos também descobrir quais são os pilares, os princípios do casamento que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Muito obrigada, Cristina. Primeiro dizer que ninguém é perfeito. Então, se eu entro no casamento sabendo que eu não sou perfeita e meu parceiro também não é perfeito, dificilmente eu irei focar só coisas negativas nele. Porque se ele falhar, eu vou entender que não é perfeito. Assim como eu não sou perfeita, ele também não é perfeito. E não a violência, vamos priorizar a comunicação dentro do casamento, também aproveitar a oportunidade para agradecer, né, por essa oportunidade, agradecer também ao nosso pastor, né, o pastor Liedson Souza e a sua esposa Eliane Souza, ele que nos indicou para estarmos aqui para representar a Igreja Evangélica Visão Cristã. Então, a eles, muito obrigado. Canimambo. Obrigada, Celestina. Pastor Lucas? De fato, o conselho é o mesmo para todos os casais, deve haver uma comunicação, deve haver diálogo, deve haver amizade, não é? Marido e esposa são amigos até que a morte os separa. De fato, a família, se for religiosa, deve confiar em Deus e deve, de fato, acompanhar o aconselhamento
bíblico e o amor deve ser cultivado todos os dias, não é? O amor não pode ficar estagnado num sítio, não. Cada dia tem que criar novas coisas, novas formas, para ficar mais amado. E, por favor, não a violência. Qualquer coisa que houver que seja necessário uma intervenção dos outros, por favor, tem estruturas, tem polícia, tem leis, e não tomar a decisão de fazer justiça para as suas próprias mãos. Portanto, stop a violência, porque a violência, de fato, é uma situação dolorosa para uma família. Muito obrigada, Pastor Lucas. Obrigada, Casal Marchói, por aceitarem o convite e participarem do programa Stop Violência de hoje. Já bem disseram os meus convidados e disseram tudo. O amor ou o casamento é uma planta que deve ser regada diariamente. Nós devemos conquistar isso, devemos manter o diálogo em casa, devemos manter a comunicação e a amizade entre o casal para evitarmos situações de violência. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo a falar do matrimónio sem violência, porque este é um tema muito complexo, mas infelizmente em televisão tempo e dinheiro. Nós vamos parar por aqui com promessas de regressar numa próxima oportunidade. Ser testemunha de um caso de violência doméstica e não intervir e ser cúmplice do agressor. Não se deixe enganar. Violência doméstica representa um risco real à vida da vítima. Diga não à violência doméstica. Violência doméstica é um crime público e punível por lei. Por isso, não se cale, denuncie.